Bom dia, gente! Como vocês estão? Hoje eu acordei um pouco inspirada para falar sobre o assunto de como a gente lida quando se sente um pouco perdido e cansado e não sabe por onde começar, o que fazer, como lidar com esse momento, como lidar com esse sentimento, como passar por esse processo. Então hoje eu acordei, já fui direto pro banheiro, lavei o rosto, escovei os dentes, guardei minhas coisas, depois eu fui comer. Sim, eu fui tomar café da manhã e não sigam o exemplo do meu café da manhã. Na noite anterior a gente comeu pizza, sobrou bastante pizza e eu resolvi comer logo de manhã porque sim, eu gosto de pizza adormecida, mas não recomendo esse tipo de café da manhã, tá bom? Oi, gente! Sentei aqui, já troquei de roupa após o café da manhã e nesse vídeo eu vim conversar com vocês quando a gente se sente perdido, sem saber o que fazer ou cansado, sem rumo na vida. Muita gente tá falando que é culpa dos astros, que é Mercúrio, que é isso ou aquilo, mas a verdade é que chegamos num estado, num ponto em que muitas pessoas estão passando por cansaço mental, fadiga mental, burnouts da vida, estresses altos e constantes, das quais isso atrapalha muito a gente, vai sugando a gente e não conseguimos descansar e recarregar as energias no mesmo pique que somos exigidos a estar ali na ativa, fazendo as coisas, executando e dando conta, né? Eu percebi que eu passei por um momento assim recentemente. Eu demorei um tempo até começar a reagir, vamos falar assim, né? E por conta disso, eu acho que eu tenho aí dicas e experiências para compartilhar com vocês e ajudar você que estiver passando por esse momento, tá? E a primeira dica que eu vou dar é quando você perceber que você está nesse estado, respeite-se, dê um tempo a si mesmo, não se cobre de fazer mil coisas ao mesmo tempo, porque isso só vai piorar, porque você vai estar se cobrando, criando uma pressão em você, isso pode aumentar a sua ansiedade e não vai acontecer, você está cansado, você precisa descansar a sua mente ou ir se motivando enquanto isso, porque quando estamos cansados, muitas vezes perdemos também a motivação. Então, se você descansar e ao mesmo tempo se motivar, quando você recarregar as energias, voltará com um pique muito mais ativo, muito mais energético para executar as coisas, tá bom? Então a primeira coisa é só descanse, não faça nada, não se cobre. Vá ver filme, vá maratonar série, se dê tempo de não fazer nada, sabe? Fica só rolando nas redes sociais, se dê tempo para descansar a cabeça. E a hora que você perceber que você está melhor, mais descansado, podendo raciocinar e organizar a sua vida, a gente vai para o próximo passo. E o próximo passo ele tem a ver com o autoconhecimento. Mas por quê? Porque quando estamos cansados, na maioria das vezes, tudo começa a deixar a gente cansado e irritado, não é verdade? Então a gente se questiona o que a gente gosta, já que nada gera prazer para fazer, sabe? Eu mesma passei por isso, coisas que eu gostava de fazer estavam me estressando e me cansando. E aí eu cheguei no momento que eu falei, tá, então o que eu gosto, o que eu quero fazer, o que me relaxa? E aí, se você estiver passando por isso, a dica que eu dou é faça testes de autoconhecimento. Tem vários aí na internet que isso pode ajudar você. Claro, lembre-se que o teste de autoconhecimento online, ele não é assim tão 100% preciso. Ele pode sim ter margem de erro e também varia muito de como você está se sentindo, já que você vai responder as perguntas conforme você está se sentindo. Por isso que eu falei que é bom fazer esse teste depois que você já descansou, depois que você já consegue sentar e falar, bom, vamos então começar a dar um rumo para minha vida agora, que você já consegue sentar e pensar em coisas mais complexas com um pouco mais de atenção e não tão cansado, tá bom? Porque aí você consegue responder essas perguntas de teste de autoconhecimento
com um pouco mais de exatidão, sabe? Do que você quer, do que você gosta, de como você... N coisas que eles vão te perguntar ali, você vai responder ali de uma maneira que não seja com viés cansado, tá bom? Espero que vocês estejam me entendendo aí. Tem testes que eu gosto muito, eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem ou testarem depois que você terminar de ver todas as dicas desse vídeo, tá bom? E após o resultado dos testes, você consegue partir para a próxima etapa para conseguir aí colocando a sua vida nos trilhos, tá? E a próxima etapa, ela fala sobre coisas novas. Às vezes você se encontra cansado porque você está fazendo algo que você descobriu que não gosta, que não te agrega ou que exige demais de você e você procura algo mais leve, mais tranquilo. E aí, depois que você fez os testes de autoconhecimento, já teve uns insights, já sabe mais ou menos aí o que seguir, você precisa começar a caçar coisas novas para fazer. Seja aí na área profissional, pessoal, na sua saúde, lazer, casse algo novo para fazer. De preferência, algo recreativo, porque isso ajuda você a descansar, tá bom? Mas, se você olhou e falou, por exemplo, tá, eu sou da carreira administrativa, eu percebi que os meus testes falam que a carreira de programação é melhor para mim. Começa então a ir atrás de conteúdos, cursinhos com certificados gratuitos que tem um monte na internet, YouTube, assistir vídeos, criar portfólio, essas coisas novas, tá? Mas vamos supor aí que você sente também muitas dores e você vê que nos testes falam para tomar cuidado com o corpo e tudo mais. Faça uma academia, uma caminhada, insira coisas novas, né? Vai que você percebe que você tem aí aptidão para culinária, mas não exerce. Descobri isso recentemente, gente, eu tenho aptidão para culinária. E aí, quando eu cozinho, eu fico mais relaxada, mais leve, sabe? Então, coisas novas, descubra o que é bom para você, o que vai te relaxar, o que vai agregar na sua vida e faça. Tente. Eu sei que às vezes a gente tem uma rotina tão acelerada e tão apertada que não sobra tempo para fazer algo novo. Mas pensa que é para o seu bem e para o seu futuro. Já pensou você passar a vida inteira numa rotina assim? A vida inteira. Sendo que, às vezes, se você pegar ali um período de 3 meses para estudar algo, para poder aplicar isso no seu dia e mudar a sua realidade, 3 meses, gente, pode ser um processo cansativo, estressante, mas são 3 meses que vai mudar a sua vida para que ela passe a ser mais tranquila, mais leve, mais feliz. Imagina você envelhecer estressado, o tanto de problema cardíaco que não vai ter, pressão alta, passar mal aí do nada. Então, pensem com carinho sobre isso e eu digo que quando envolve a nossa saúde, o nosso bem-estar, é prioridade. E o que é prioridade? A gente precisa arrumar tempo para ser feliz no futuro, porque ninguém quer vir aqui nascer para só trabalhar e só ficar cansado e não curtir a vida também, né? E o último passo ou dica que eu tenho para sugerir para vocês é: quando você encontra algo que você gosta, né, de fazer ali conforme o seu momento atual, na qual você se encontra, né, vamos assim dizer, você se entende, você vê que a sua empolgação volta. Então, assim que a sua empolgação voltar, só aproveita o embalo, crie as coisas que você quiser, estude as coisas que você percebe que gosta ou que vai precisar para mudar a sua realidade. Crie a sua nova realidade, perca o medo de fazer algumas coisas, ou de dizer não, ou de se demitir, ou seja lá o que for, por conta de outras pessoas. Uma coisa que deixa a gente muito estressado é quando a gente quer falar não, mas não sabe falar não, ou acha que não pode falar não, e sai aceitando várias coisas, várias situações e várias tarefas. A gente precisa também aprender a falar não, porque um dos motivos do estresse é isso, o tanto de carga
que a gente tenta dar conta por conta ou de terceiros que nos agregam essa carga, né? Ou por conta de nós mesmos, sendo perfeccionistas, sendo exigentes, sendo ansiosos. Então, aprenda a falar não para os pensamentos ansiosos e intrusivos, falar não para aquela pessoa que só te procura para pedir ajuda e trabalho, falar não para fazer trabalho em casa, por exemplo, levar o seu trabalho para sua casa, falar não para coisas que te cansam e te estressam. A gente precisa aprender a falar não, gente, é preciso, tá? Para que a gente não piore mentalmente, tá bom? E uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena ressaltar aqui é que tudo é um processo, tá? Eu demorei um mês todo esse processo, não foi de um dia para o outro, apesar da gente querer as coisas para ontem, né? A nossa realidade imediatista, querendo as coisas para o mais rápido possível, às vezes nem sempre tudo é para ontem, nem sempre você vai conseguir descansar e começar a pensar em coisas para ontem. Nem sempre a gente vai receber o que a gente quer ou conquistar o que a gente quer para ontem. Então é muito importante que você entenda que é um processo e tenha paciência e respeito com você de não ficar se exigindo e com o processo. A gente não é acostumado, né, a respeitar etapas e processos nesse sentido. Mas quando a gente entende isso, conseguimos lidar melhor, numa boa, e conseguimos entender as coisas que estão acontecendo. Então, não pule o processo, não estresse com o processo, respeite o processo e o essencial, respeite o tanto de tempo que você vai precisar para passar por esse processo. Eu demorei um mês, mas pode ser que tem gente que dure bem mais. Eu conheço pessoas que demoraram 3 meses para começar ali a reagir, gente. Então, respeite. E se você encontrou alguém que se sente assim, perdido, que tá nesse momento sem saber o que tá acontecendo, acolha a pessoa, pergunte no que você pode ajudar. Não julgue-a, não fale coisas que ela deveria estar fazendo e que ela só tá perdendo tempo. Não faça isso, porque isso só piora a situação. Aproveitando, me conta aqui embaixo como você está se sentindo, você está passando por esse momento, o que você está fazendo para passar por esse momento, né? O que está te ajudando. Ah, não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você percebe que está passando por esses momentos, tá? Um sinal, vários sinais, né, que as pessoas dão quando elas estão assim, é irritabilidade, é isolamento, é cansaço excessivo assim o tempo todo, é muito sono, é dor de cabeça. Tem pessoas que sentem, né, dor muscular, mas é porque elas não conseguem descansar direito, então o corpo começa a ficar fadigado, então você começa a sentir dores pelo corpo, né? Então, se você conhece alguém que está assim, se sentindo meio sem rumo também, parece que não tem rumo para as coisas, manda esse vídeo para essa pessoa para ajudar ela, tá bom? E para me ajudar, o que você acha de curtir esse vídeo? Deixa lá o like, isso vai ajudar demais o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais pessoas que estão necessitadas para ouvir isso e entender que isso vai passar, que é só um processo que pode demorar um pouquinho, mas passa. E também não se esqueça de ativar aí o sininho de notificações para você ficar por dentro dos próximos conteúdos. E até o próximo vídeo, tá bom? Então um beijo e até mais. Tchau, tchau!